Esse aqui é o nosso podcast sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te entregamos este momento, nós te entregamos tudo o que nós temos e somos, e suplicamos o teu Santo Espírito sobre nós, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É aí, sem categoria no ar, minha gente. Como vocês estão? Só alegria. Muito bem. Beleza. Bem, estamos aqui hoje, nosso professor do Vale do Paraíba, o Luiz Gustavo. Bem-vindo, Luiz Gustavo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Aquele abraço aqui da Terra da Mãe. Aí, o nosso nerd da Zona Sul, Ricardo Soares, Santo Amaro. O próprio não aceita imitações. Não esqueça de dar aquele like, joinha, se inscreva no canal, aperta o sininho e acompanha a gente nessa saga infinita, até onde Deus quiser. E da Grande Guarulhos, nosso MacGyver, nosso tocador, nosso músico, Tadeu Oliveira, bem-vindo. Aqui estou mais um dia usando e abusando da nossa liberdade de expressão. Vamos que vamos, tamo junto. E eu também aqui da Grande Guarulhos, Maria Angélica. Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde. Que tudo esteja bem. Sem categoria, nosso podcast. Hoje a gente vai discutir sobre um tema bem legal, entre a emoção e a razão. E a gente já vai entrar direto no tema para discutir, para a gente não perder também muito tempo, porque são assuntos muito profundos, para não ficar enchendo muito seu saco aqui e já ir direto ao assunto, porque a gente fala muito mesmo. Né? Gente, Só um pouquinho. alguém quer fazer alguma consideração antes de começar? Eu considero muito todos vocês. Olha aí, todos moram no coração aí. Pois é, né? Mas coração do assim, MacGyver. né? Falando um pouquinho do tema, como que a gente chegou nesse tema, né? Esse tema ele nasce realmente desses contrapontos, né? Às vezes a gente olha e vê que as pessoas que é muito racional não traz emoção, as pessoas que traz muita emoção não é muito racional, né? Então vamos discutir um pouquinho nesse tema, por quê? Porque íamos vendo a necessidade realmente de descer nesse sentimento que nos traz nesta quarentena, né? Que mexe com as nossas emoções. E em alguns momentos nós temos que usar também o nosso racional para não ser e não cair nessa histeria, às vezes, ou neste tempo de muito isolamento, onde a gente tem que conviver. Então vamos entrar um pouquinho, conversar um pouco nesses temas, justamente para trazer este novo, né? Este novo olhar. Acho que é isso. É importante também dizer que a gente ainda está em quarentena aqui em São Paulo, no Brasil inteiro praticamente, mas aqui em São Paulo ainda estamos vivendo essa realidade. Então, estamos aqui para ajudar também, né? Quem está passando por isso. E vamos entrar agora nos temas específicos, como já é de costume. Quem já acompanha a gente vai pegar aqui o embalo. E agora a primeira coisa que a gente vai tratar é a emoção. O que é a emoção? Eu peguei aqui uma fonte para consulta, é o livro do Daniel Goleman, que ele fala a inteligência emocional. E ele faz uma definição muito teórica do que é a emoção, e é muito interessante para a gente identificar, diferenciar a emoção do sentimento que ela causa. Mas a primeira coisa que eu vou ler para vocês é a definição de emoção pelo dicionário. E ele fala o seguinte: a emoção é o ato de mover-se moralmente,
perturbação do espírito que é provocada por situações diversas e que se manifesta como alegria, tristeza, raiva, etc. Aqui no livro dele, ele coloca também a definição do dicionário Oxford, que define a emoção como qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão, qualquer estado mental veemente ou excitado. E aqui ele entende a emoção, no dicionário entende a emoção como sentimento. No livro, ele fala também que existem muitas pesquisas sobre as emoções primárias como as cores, né? Amarelo, azul e vermelho, que misturadas elas vão gerar outras cores. Então eles falam também dessas emoções primárias que misturadas podem gerar outros sentimentos. Mas é interessante a gente separar o que é emoção de sentimento. A emoção, ela é aquilo que vai desencadear um sentimento. Então, a ira é uma emoção. Que sentimento que a ira vai desencadear? Fúria, revolta, ressentimento, raiva. Então, assim, saber definir o que é a emoção e o que é o sentimento. A emoção é aquilo que ela é, o sentimento é a ação que eu tenho com aquela emoção. E aí a gente entra naquilo que se define do que é a emoção, que ela normalmente não, ela é algo que não é bom nem ruim. Na minha ação é que eu vou definir o que ela é. Então, se eu fico irada, se eu tenho ira, e aí, a partir daquela ira, eu fico com raiva, e aí daquela raiva eu cometo um crime, eu cometo um assassinato, isso é ruim. Mas se a partir desse sentimento de ira, aí eu fico revoltada com uma situação, e aí a partir daquele momento eu luto para que aquela situação não aconteça de novo, e eu faço de uma maneira lícita, aquilo é uma coisa boa. Então, sentir raiva decorrente da ira não é necessariamente uma coisa ruim. Então, o sentimento é a ação daquela emoção, mas também eu preciso, a partir do sentimento que eu tenho, saber como lidar com aquela emoção. Se eu vou dar um fim bom ou um fim ruim para ela. E também, o que ele fala também aqui nesse apêndice é que existem emoções que elas são universais. E que tem o Paul Ekman, ele fez um estudo das expressões faciais das emoções, e ele constatou que 4 emoções, elas são universais. Então, toda vez que uma pessoa sentir raiva, ela vai ter microexpressões que em qualquer lugar do mundo, até em sociedades que não tiveram contato com outros povos, elas vão ter a mesma reação. Tanto que a pesquisa dele ele fez numa tribo que não tinha contato com nenhum outro povo à sua volta. Mas que são microexpressões que elas são universais. Em todos os lugares a gente consegue identificar essa expressão, essa microexpressão, que ela é muito rápida e referente a essas emoções. E é isso, assim, referente à teoria da emoção, é isso. Aí agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu já vou engatar uma pergunta, porque aí vocês já falam e já respondem essa pergunta. Primeiro vocês vão falar, né, do que vocês, qual o ponto de vista, qual foi a fonte de pesquisa que vocês fizeram, mas também responder quais emoções que te movem. Certo? Então vamos lá. Luiz Gustavo, você, nosso professor, começa essa discussão. Para mim, realmente, né? Essa é uma pergunta que me veio em vários momentos, né? E para eu poder simplificar a minha explicação, eu vou pegar as emoções das artes, por assim dizer, né? Principalmente teatro, cinema e música, né? Independente dessas artes, que as artes elas trabalham com esses pontos, né? Eu ia percebendo que as pessoas geralmente buscam, vamos supor, um filme, ou buscam uma música, principalmente as músicas clássicas, né? Vamos dizer aí, Beethoven, Mozart, porque tem a necessidade de sentir algo, né? Então, essas emoções que nos levam a sentir algo diferente, sentir nosso coração, né? Nos sentir vivo, que é uma expressão muito usada, né?
E para mim, as emoções que mais movem, como ia sendo dito, essas emoções primárias, né, no meu dia a dia, as emoções que mais me movem são realmente expressadas principalmente pelas músicas, né, pelo estilo musical, pelas músicas que eu escuto. Eu escuto um cantor, eu gosto muito de escutá-lo quando eu estou rezando, que é o Davidson, né? Existem muitas músicas dele que me levam, principalmente no CD Tomé, né? Que é para mim de forma particular, é um CD onde me leva a lembrar realmente de onde Deus me tirou, né? E as emoções que me movem neste tempo é realmente olhar para dentro de mim e ter a possibilidade de onde Deus me tirou, o que Ele trabalhou em mim, né? Qual foram as forças que Ele teve que fazer. E dentro disso nasce também no meu coração essa gratidão, né? E é por isso que, em muitos momentos, os filmes também retratam um pouco esse viver, né? Eu ia me deparando muito, principalmente o tema que mais hoje, que é mais lucrativo para o cinema, é justamente o tema do terror. Por quê? Porque as pessoas têm a necessidade hoje de se olhar naquilo, né? E ter as emoções mais nítidas, são as emoções mais extremadas, né? Assim como o segundo tema mais assistido e mais procurado é justamente o romance. Por quê? Porque eles levam a esses dois contrapontos, né? Seja um terror, que nos levam ao medo, né? A tensão, né? E seja o romance, que nos leva realmente a uma passidão, né? A uma paixão. Então, realmente, esses sentimentos hoje são mais latentes nas pessoas, né? E no meu caso, particularmente, são sentimentos que me levam a uma... Por que eu gosto tanto, né? Por exemplo, o Davidson, porque me leva a realmente um entrar dentro de si, né? E o CD dele, Tomé, realmente, para mim, de forma particular, me leva a entrar dentro de mim e realmente fazer esse processo de abertura para um tempo novo, né? Eu acho que é isso. Ricardo? Bom, falar disso dentro do meu campo é falar de estereótipos, né? Enquanto a Maria Angélica falava além de lembrar, né, da razão e emoção, que é com um clássico, né? Kirk e Spock, para quem já viu os filmes do Star Trek, principalmente o de 2009. Aí, ó, vida longa e próspera para aqueles que, né? Em 2009 fizeram o reboot. Ela conseguiu fazer, que bonitinho! Eu consigo! Vitória, tu reinarás. E é um clássico, né? Você tem um perfil estritamente racional, que é o Spock, até ele expurga as emoções. No filme de 2009 com Zachary Quinto e o Chris Pine fazendo o Kirk e Spock, respectivamente, você tem a construção desses dois perfis, né? Tanto de uma pessoa estritamente racional, quanto de outra movida pela emoção, pelo desafio. Enquanto a Angélica falava também, eu me lembrei de um filme, que é de uma série, na verdade, que eu tive que assistir na época de faculdade, que fala sobre micro-reações, né? Que é o I Gonna Me Se Puder, Lie to Me, que é justamente a história de um doutor especialista nessas micro-reações, que são usadas até hoje em entrevistas de emprego, no caso da polícia, hashtag fica a dica, em vários outros locais onde você explora essas micro-reações, né? São verdadeiros detectores de mentiras, né? Na faculdade, quando a gente começou a ter essas aulas, a primeira professora já chegou: não me responsabilizo pela separação de ninguém, porque vocês vão virar detectores humanos, né? E falar dessas micro-reações, falar dessas emoções, da expressão das emoções, né? Além das artes, a literatura em determinadas épocas ilustra isso também. No campo do teatro, a gente é movido, principalmente nessa época de reclusão,
as peças que estão de graça, estou lembrando agora as peças que você pode ver pelo YouTube aí da vida, e explorar, né? A gente vive muitas vezes com a emoção do outro, né? Com a racionalização também do outro, né? Nas nossas atitudes, na nossa vida cotidiana, a gente precisa também ter esse equilíbrio entre os dois. E respondendo a pergunta também, assim como o Kirk, eu sou movido muito pela emoção. Eu sou visceral nesse sentido. Se tiver um personagem que me cative, que eu leia a sinopse e falo, não, esse cara aqui merece. Vou fundo, sabe? Me lembrou quando, acho que foi um pequeno testemunho, foi os maiores desafios que eu tive no palco, né, nesses anos aí de palco. Eu tive grandes desafios, mas eu acho que nenhum deles se compara a você expurgar a emoção de um luto, no caso no festival do sábado para o domingo, minha tia falece e eu tinha que apresentar a peça no domingo de manhã, no festival de teatro do Santuário São Judas. Então, literalmente, você sai de um enterro, você expurga aquela emoção, você anula aquela emoção por enquanto, para apresentar outra persona que não é você, e quando acabar, aí sim, você pode externar tudo isso. E eu acho que foi o meu maior desafio quanto pessoa, quanto prova mesmo do dom que Deus esqueceu em mim, porque Ele não me deu, Ele esqueceu. Quando a gente se encontrar frente a frente, Ele vai me pedir de volta, né? O que foi que você fez com o dom que eu te dei? E viver esse equilíbrio entre os dois é esse o grande lance, né? Tem horas que a gente tem que ser emocional mesmo, tem que extravasar, principalmente nessa época de reclusão, onde a gente fica à flor da pele, né? Não tem muitas vezes com quem conversar, não tem sempre as mesmas pessoas. Eu vou usar a Maria Angélica agora, me perdoe. É aproveitar compreender como é que ela é na TPM, né? E saber lidar com a situação. E essa época de convivência, eu sei que eu vou apanhar depois, mas tudo bem. Que bom que você sabe, irmão. Eu sei que eu vou apanhar depois. Eu vou guardar esse papo pra depois da quarentena. Foi uma honra ser Depois seu da amigo, quarentena vai Ricardo. rolar uma porrada. Queria dizer, Carol, que Um prazer te conhecer, viu? Aqui jaz, né? Rest in Vou falar pra peace. Ricardo, sai da sala. Ricardo saiu do grupo. Continue, Mas por favor. Não só a Angélica, mas todas as mulheres, né? A gente como homem entrando nesse patamar, a gente tem que saber compreender o que se passa muitas vezes com o outro. Entrar no sentimento, entrar na razão do outro, né? Levando agora para um lado um pouquinho mais sério. Né? O equilíbrio entre a emoção e a razão, né, é justamente o que nos diferenciam dos animais. O animal é o puro instinto. Né? A gente tem essa capacidade de pensar e externar, né, as nossas emoções. E essa capacidade, muitas vezes, se perde por aí. Né? A gente vê pessoas extremamente emocionais, assim, como o personagem do Kirk, né? Tiberius Kirk, ou pessoas que expurgam as emoções, não tem mais emoções, e você fala, a pessoa está com cara de paisagem o tempo todo, né?
Então, esse justo equilíbrio, o sadio equilíbrio entre os dois é a eterna busca do ser humano. Eu já peço perdão para a Angélica de novo, eu sei que eu vou apanhar depois dos bastidores, mas foi mais forte que eu tive que usar, porque é a única mulher, então assim, a gente externiza representando todas as mulheres, e a gente como homem compreenda as suas esposas, as suas filhas, suas netas, as mulheres da sua vida aí. Falei demais. Tadeu. Primeiro ponto que eu quero falar é que foi um prazer conhecer você, Ricardo, todo esse tempo de amizade aí, vai fazer muita falta. Vou ter que expressar minhas emoções aqui. Se por acaso não aparecer no próximo programa, vocês já sabem, né? Acho que a gente pode começar a falar de emoção, né, a partir do luto, né, que nós vamos já tá essa atmosfera, né? É muito drama. Guardados os exageros aí, cara, a emoção é expressão de vida, né? Eu trouxe algumas reflexões pessoais aqui, né? Emoção é expressão de vida, então a gente vai perceber que o Ricardo vai estar morto quando ele parar de se expressar, né? Então ele vai estar morto. A Angélica vai matar ele. Inteligente, né? Ele é dotado dessa capacidade de expressar emoções, né? Nós externamos emoções praticamente o tempo inteiro. O Ricardo falou dessas pessoas em cara de paisagem, né? E eu me perguntava assim, se é possível não ter emoção. Eu acho que não é possível não ter nenhum tipo de emoção. Essa pessoa que está, né, nesse estágio de cara de paisagem, eu imagino o esforço que ela faz para reprimir emoções, porque elas têm. Né? E às vezes até ela não percebe, mas ela tem emoções. Da constituição do ser humano e a gente costuma trabalhar muito essa questão de emoção com afetividade, mas não é. Essa relação de emoção nem sempre tá relacionada às respostas cerebrais a estímulos exteriores. Então, esse ser dotado de inteligência, ele responde com emoções. Mesmo que ele esteja anulando as emoções, esse exercício que faz já é como que represando alguma emoção que estava por vir. Você pode observar até com um parâmetro de comparação o reino animal. Existem animais, né, que têm laços expressamente afetivos ou emocionais, vamos usar essa palavra, emocional. Um gênero de aves são os psitacídeos. Normalmente eles não trocam de parceiros, passam a vida inteira com o mesmo parceiro, né? E é curioso como os gestos que esses animais têm um com o outro, esses pássaros têm um com o outro, parece que eles estão o tempo inteiro se beijando, se acariciando, né? Alguns estudos dizem que há expressão de emoção, mas também existe a relação física de estar higienizando o animal, enfim. Mas há uma expressão de emoção. Os psitacídeos são os periquitos, os papagaios, araras, né? Esses pássaros de bico curvo para dentro. Eles constroem laços que são indissolúveis e até às vezes por terem uma capacidade de explorar o cérebro menor e inferior à humana, né? Eles têm capacidade de romper esse laço emocional e afetivo que eles criam com os parceiros. Eles não têm essa capacidade, né? Como o ser humano tem uma capacidade de utilizar o cérebro maior, é o animal que mais usa da sua capacidade cerebral no reino animal, vamos dizer assim,
ele consegue, vamos dizer assim, manipular as suas emoções, né? E até romper laços por conta disso, né? A gente consegue observar também, até no reino animal, a luta que vou pegar o grupo dos leões assim, para se constituir uma família. Há uma rivalidade ali. Então, assim, é próprio da vida expressar emoção. É próprio do ser humano expressar emoção, é próprio dos animais racionais expressarem emoções. Aliás, é próprio de todos os animais expressarem, mas o ser humano, ele tem, por uma potência cerebral maior, neurológica maior, como manusear, vamos dizer assim, como trabalhar a partir das suas emoções, né? E falando um pouco das emoções que me movem, eu já citei, acho que em outros programas, eu tenho os afetos um pouco aflorados, né? E vamos dizer assim, eu sou muito coração, né? Mas aí isso não quer dizer só emoção, né? Eu tenho algumas coisas que estimulam as emoções em mim, né? A música é uma coisa que até por isso que eu sou músico. Eu acho que a música não me toca porque eu sou músico porque a música me toca, né? É nesse sentido. Então, eu acabo sendo assim muito alcançado pelas músicas, né? E é engraçado que tem, de acordo com a emoção que eu estou expressando, tem talvez a música certa para aquele momento, né? Desde as músicas que são divulgadas aí na mídia, mais populares, como naquela que faz parte mais do nosso meio, as músicas religiosas. Tem música para tudo na minha vida, porque eu sou muito estimulado pela música, né? Até nos momentos assim de maior dificuldade, quando eu estou um pouco desnorteado das situações, tem uma música que ela é certeira, que é do Thiago Brado, ela chama Meu Alvo, né? É curioso como, às vezes, a letra da música, ela nem está dizendo o que eu estou passando, mas ela tem a capacidade por si só de me reinserir na minha linha, né? Quando eu saio da linha, essa música, ela tem a capacidade de me trazer, mesmo que o que eu estou vivendo não tenha nada a ver com o que ela está dizendo. Então, logo, né, se a música me toca, né, então eu tenho esse despertar emocional também a partir da música, também tenho o despertar emocional, né, auditivo, né? Vamos dizer assim, né? As palavras, elas têm um poder muito forte na minha vida, né? E aí hoje também um exercício que eu faço é de dentro do meu autodomínio, que também é uma emoção, né? Coordenar os meus sentimentos não a partir daquilo que eu ouço, mas a partir do meu autoconhecimento, né? A audição, ela é uma via muito próxima do cérebro, né? A mensagem chega muito rápido, né? E aquilo que é falado, tanto na minha vida, claro, né? Mas na vida de muitas pessoas, né? A gente tem que ser muito cuidadoso quando lida com o outro nesse sentido. A gente não sabe de que forma ele vai reagir emocionalmente àquilo que eu expresso. Então, uma forma de cuidar do outro é tomando cuidado com aquilo que eu falo, dele ou para ele, né? E até uma coisa a se policiar, a gente tem que tomar muito cuidado com fofoca, porque a gente não sabe muito como a outra pessoa vai reagir a partir daquela fofoca que eu disse. Ela pode despertar emoções totalmente diferentes. Para mim pode ser um negócio muito simples, para ela pode ser um negócio muito complicado, né? E também eu sou muito visual, né? Ver as coisas também tem a capacidade de despertar em mim muitas emoções. O ver, né? Por exemplo, talvez se você me fizer uma propaganda de alguma coisa, me falar de alguma coisa, eu não compreenda tanto quanto se eu ver aquela coisa, né? Talvez eu nunca vou ter uma ideia real se eu não ver,
né? Então as minhas emoções também elas são muito tocadas por aquilo que eu vejo, né? Pela minha visão, né? Então as emoções que me movem são aquelas que são despertadas por esses estímulos, né? E são muito pessoais, são muito pessoais, muito particulares, mas eu acho que é mais fácil falar do que estimula as minhas emoções do que das emoções em si, né? Eu acho que para uma reflexão de como são as minhas reações emocionais, eu preciso entender primeiro, né, o que desperta em minhas emoções. É isso. No Pequeno Príncipe, o autor, o Saint-Exupéry, ele fala o seguinte: é com o coração que se vê corretamente, o essencial é invisível aos olhos. E conforme vocês iam falando, eu percebi que é uma característica natural do ser humano ter essas emoções despertadas pela arte. Eu acredito que a arte, ela toca nesse lugar específico do ser humano, de despertar sentimentos de todos os tipos, né? Escutando uma música, eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto alegria, eu quero pular, eu quero me jogar no chão e chorar, eu quero mudar o mundo, eu quero que o mundo se exploda, assistindo a um filme, lendo um livro. Todas essas expressões, elas causam coisas muito intensas dentro de mim. Eu me lembro quando eu assisti o Fantasma da Ópera no teatro, eu fui assistir depois de ter já assistido todas as montagens que a Broadway tinha feito na Inglaterra, nos Estados Unidos, de conhecer o filme. Então eu fico com as expectativas muito baixas, que eu falei assim, é a mesma coisa, não vai mudar muito. E quando, vou dar um spoiler, na peça, a cena do lustre, ela aconteceu, eu não vou falar o que acontece com o lustre, mas quando a cena do lustre aconteceu, eu lembro que minha mãe estava do meu lado e eu, mãe, olha aquilo! E aquilo causou uma coisa em mim, foi impressionante. Foi um sentimento de alegria, de incredulidade, de, nossa, tudo é possível, com uma cena de uma coisa que eu já conhecia há muito tempo e que eu já tinha visto nas gravações, então, teoricamente, não tinha que me surpreender. Mas que naquele momento eu senti assim um movimento de coisa dentro de mim. E isso a arte, ela me proporciona. Então, assim, quando eu viro e falo, né, que emoção que me move? Todas as emoções que uma expressão artística pode me dar. E não necessariamente é a mesma para todos, como o Tadeu falava. Tem músicas, tem a memória afetiva da música, que vai me lembrar é uma música feliz, mas que me lembra uma coisa triste. Eu vou chorar quando escuto, isso já aconteceu. Uma música que é engraçada, mas que me dá raiva, porque o momento muito específico que eu lembro daquela música me dá raiva. Então eu vou... Um certo cantor, ouvir músicas de um certo cantor ou de um certo grupo pode causar coisas em mim que alheia a outras pessoas, assim, não tem muita conexão com o que parece ser, mas em mim ela acontece de um jeito muito específico. Então, assim, e tem outras coisas também, né, na vida. Eu acho que tudo que tem a ver com a memória afetiva, no meu caso, vai me causar uma emoção diferente e projetar sentimentos, assim, que até possam me surpreender. O cheiro de alguma coisa, o cheiro é muito interessante, que eu estava lembrando. Meu pai, ele trabalhava em uma metalúrgica, então ele sempre chegava com o cheiro do que ele trabalhava. E até hoje, eu lembro do meu pai, quando eu era pequena, eu lembro do cheiro e eu sinto saudade. E é um cheiro que não é bom, o cheiro de quem saiu do trabalho de uma metalúrgica de 8 horas. Mas que eu sinto saudade. Aí eu sinto saudade daquela época. Aí eu lembro que ele voltava do trabalho uma vez por semana com uma fita alugada pra gente assistir um desenho. Aí eu lembro daquele desenho que eu assisti, A Pequena Sereia, que eu adorei, fiquei apaixonada. E aí eu e minha irmã, a gente cantava, e minha mãe quase surtando, que a gente assistindo, A Pequena Sereia, quase estragou a fita. Então, assim,
coisas muito pontuais que me levam para um lugar que é só meu. Assim, as emoções, elas me movem a partir disso, para isso, e é muito pessoal, né, como cada um falava. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Por enquanto, não. Não? Então, eu vou já para o próximo tópico, para a gente abrir mais a Eu discussão. só falo por mim, tá, gente? Alguém quer falar? Não. Fica quietinho agora, né, Ricardo? Cadê eu levando a galera? Eu vou aprontar um e já volto, peraí. Ricardo, você tá na UTI, Ricardo. Tá na UTI, irmão. Não apronta nada não, irmão. Vou entrar já no próximo tema, então, no próximo tópico desse tema, que é a razão. A gente já falou da emoção, o nosso tema é entre a emoção e a razão. Então, agora a gente vai falar da razão. E uma coisa muito interessante que eu vou entrar rapidinho aqui no tema, depois a gente abre para discussão, é que no Catecismo da Igreja Católica, diz que a razão, ela torna o homem semelhante a Deus. E a definição de razão no dicionário, vou pegar aqui, porque eu sou a pessoa das letras, então eu preciso de definições muito específicas, tá, gente? Para quem não percebeu ainda, eu sou muito direta nesses pontos. Mas assim, o que o dicionário define como razão? Faculdade de avaliar, julgar, ponderar ideias universais, raciocínio, juízo. A faculdade de estabelecer relações lógicas, de raciocinar. Raciocínio, inteligência. Bom senso, prudência. O direito natural, o princípio ou capacidade da conduta moral. A razão, ela é algo muito específico e que ela só na criação toda, no planeta, só existe no ser humano, só existe no homem. E a razão é aquilo que nos torna parecidos com Deus, porque Deus, ele tem o conhecimento das coisas, ele dá a graça, deu essa graça ao homem, de conhecer as coisas como ele conhece. Não necessariamente exatamente, né? Não exatamente como ele conhece, mas de buscar esse conhecimento. Então, nós convivemos com as pessoas por escolha, não por necessidade. Eu estava assistindo a uma aula sobre justamente esse tema de filosofia, falava da fé, da razão e da emoção. E ela falava assim, que ela pegou uma imagem dos primatas, né? Um grupo de primatas reunidos parecia que eles estavam numa mesa almoçando. E a relação era com uma foto de uma família numa mesa. E aí ela falava assim, por que esses animais, esses primatas estão juntos? É o mesmo motivo de estarem juntos, dessa família estar reunida em volta da mesa? É a mesma imagem? E aí ela explicava que não, por causa que naquela imagem da família reunida, cada um racionalmente escolhia estar lá. E quem não quisesse estar, ou estar muito emburrado porque foi obrigado pela mãe ou pelo pai, ou escolhe não estar e sai. Mas no caso daqueles primatas, eles estão reunidos daquela maneira por um instinto de preservação. Eles sabem que o grupo deles é mais forte e unido. Então, eles não se separam. E quando um fica doente, é diferente de nós que levamos, né? Um parente está doente. Eu levo para o médico. Mas eu não levo para o médico porque eu dependo dele para viver. É porque eu tenho ligado a esse raciocínio lógico de preservar a vida dos meus e perpetuar meu gene na espécie. Eu amo e eu escolho que fazer bem a essa pessoa. E no caso desses primatas, que foi a espécie que ela utilizou para comparar, no caso deles, eles cuidam dos doentes porque eles sabem que eles são mais fortes juntos e se tem algum doente, eles ficam para trás. Então, eles precisam que aquele doente ou ele morra ou ele se cure, e rápido. Então, eles vão dar essa atenção. E esse cuidado que a gente vê, às vezes a gente confunde
achando que é muito parecido com o nosso, porque é somente um instinto de sobrevivência, e no nosso caso não é só um instinto de sobrevivência, né? Ele tem uma escolha racional, mas atrelado à emoção. E aí que a gente entra na questão do humano amor de Deus, que ele olha para o homem e ele dá a esse homem uma alma que pensa e que sofre pelo próximo, sofre pelo outro. Aquilo que o Tadeu falava em relação à emoção, ela entra também na razão, porque ao mesmo tempo eu posso não me sentir tocado por uma pessoa que está passando fome, mas eu vou pensar, eu preciso comer, então se eu preciso comer, ela também precisa. Então, num ato racional, eu compro um prato de comida para ela. Pode não ter emoção nenhuma envolvida naquele momento, mas é porque eu penso, eu sei que ele precisa desse auxílio. Agora que a gente está passando aqui pelo período de quarentena e muitas pessoas estão se movimentando para dar assistência, cesta básica, alguma outra necessidade para as pessoas que estão passando necessidade, estão sofrendo com a crise financeira que a gente está passando. Não é só a emoção que move essa ação. Na realidade, muito mais a razão, que olha para aquilo e pensa numa possibilidade daquilo ser resolvido. Então, agora, né, depois dessa pequena explanação, eu vou lançar a pergunta para vocês, e aí vocês falam também do que vocês têm noção do que é razão, podem entrar em todos os temas possíveis. E a pergunta é a seguinte: a razão pode ser uma expressão emocional? Tadeu? Olha, quero começar lembrando um trecho de uma música e me fugiu o nome do cantor. Depois a gente coloca nas referências. Mas ela diz assim, né? Qualquer coisa que se sinta com tantos sentimentos deve ter algum que sirva. E ela começa, né, com esse cantor fazendo uma oração, pedindo que Deus o ajude a sentir alguma coisa que ele não estava sentindo nada, né? Imaginando o personagem dessa música, ele teve essa noção dessa, com bastante aspas aí, ausência de sentimento através da sua razão, da sua inteligência, da sua capacidade de processar informações, né, exteriores e interiores, né? Então, a razão, ela é essa capacidade de processar informações que é algo próprio do ser humano. E acredito que a razão seja um instrumento fundamental para a administração das emoções. Voltando ao personagem dessa música, né? Ele se percebeu sem sentimento nenhum, né? E tomou uma atitude que foi rezar na música, pedindo para que Deus desse a ele um sentimento. O que moveu ele o que fez ele ter essa percepção foi a sua capacidade de compreender uma determinada situação, processar aquela informação que ele tinha de si, né, do olhar que ele teve sobre si, e tomar uma medida a partir disso, né? A razão é um termo que talvez não se use muito, mas popularmente se diz inteligência, né? A gente fala mais de inteligência, né? Usa mais a palavra inteligência do que razão, raciocínio, racionalidade, né? Mas acho que a razão é essa capacidade de processar informações. E, como a Angélica falava, né? Nos aproxima de Deus, né? É através da razão que Deus nos faz como causa segunda, né, da sua criação. Deus nos faz causa segunda, nos faz co-criadores da obra de Deus. É através da inteligência do homem que a criação se desenvolveu também, né? Do que o homem foi percebendo como necessidade e como ele reagia a essa necessidade, processando a informação do que ele precisava e produzindo a partir disso, né? Então, a razão, ela tem um vínculo muito forte com a emoção, né? Não coloca as duas como coisas iguais, né? Ou como dependentes, mas vinculadas, né?
E também, né, a razão, ela é o que nos diferencia dos outros animais. Diferente da emoção. Houve, há um tempo atrás, eu vi isso num jornal, que descobriram a capacidade de um crustáceo sentir dor. Porque a diferença, né, desses animais é que eles têm o esqueleto deles todo para fora, o exoesqueleto. Então, se presumia que eles não sentiam dor. Mas colocaram um terminal elétrico num lugar com uma isca e um caranguejo nesse lugar. E o caranguejo ia, e quando ele tomava descarga, ele voltava. Foi algumas vezes, depois ele parou de ir, né? Porque ele sentia dor. Então, mesmo com a sua capacidade neurológica muito inferior, né, à humana e de outros animais, ele conseguiu compreender que aquele lugar, né, não era bom para ele, né, pegar o seu alimento, né? Isso dentro da mínima capacidade intelectual, vamos dizer assim, que o caranguejo tem. Agora, imagina a humana, né? Imagina a humana, que é o ser dotado de razão, né, por excelência. Então, eu acho que se um caranguejo, né, que não expressa, né, tanta inteligência assim, consegue ter uma reação de dor e aí ter uma reação emocional, né, não vou mais lá, né, mas que também ela é modulada pela compreensão de que ele teve, que se ele fosse ali ele sentiria dor, né? Então, o vínculo da emoção e da razão, para nós que temos esse dom, né, da razão, ela se torna mais forte nessa relação de modular as emoções. O que eu quero falar de razão é isso. Mas alguém quer apontar alguma coisa? Ah, bom, Ricardo, desculpa. Foi totalmente ato falho. Eu queria pedir desculpas nesse momento. Fiquei com a Rosa. Ó, Santa Terezinha. Desculpa, Santa Ricardo, Terezinha pode falar. Foi ato falho. Vai, Tatu, canta aí, Tatu. Vai. Ai, gente. Trilha para esse momento. Desculpas, eu sei. Pede as desculpas aí. Vou pedir desculpa com redundância. Sabe como é que pede desculpa com redundância? Me perdoa eu. Errei aqui. Não continua, porque é capaz de eu não perdoar. Não, só faltava ser assim, me perdoa eu? Passou. Ai, meu maxilar. Pode falar, faltou Ricardo, sobre a razão. Faltou só o hino nacional, só assim. Última chance eu teria que apelar pro hino nacional, mas... faltou o hino nacional só. Maciegues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ai, gente, solta o verbo, tá Ricardo, vai. Solta o verbo. Olha, até perdi minha caneta aqui, o negócio... Não edita. Eu apelo, não edita. É sério, gente, eu perdi a caneta mesmo, foi embora. Eu tenho duas aqui. Ó. Eu tô me recompondo, peraí. Vai de lápis, então. Aí lápis sem ponta aí. É professor, hein? Casa de ferreiro. Pois é. Professor sem caneta não tem como, né? Tem que ter. Eu só vou complementar com um dado. Eu vou anotar aqui como pedir relevante. desculpas. Tá anotado aqui. Contrata, eu faço a trilha.
Eu preciso fazer uma pergunta. Angélica, que emoções foram despertadas em você a partir desse pedido de desculpa? Pois Depois a gente volta no Ricardo. Vai, Ricardo, fala aí. Todo mundo respirar fundo. Voltando. Respira fundo, concentra, né? Vai. Não era para ser Controle das sério. emoções. A gente vai mostrar aqui como controlar as emoções. Ao É vivo. só colocar um dado básico, que na maioria das grandes descobertas científicas na humanidade, a sua grande maioria foram feitas em instituições católicas, né? Seja na parte de astronomia, na parte de medicina, fora Mengele, na época de Auschwitz, né, na Segunda Guerra, né, descontando Mengele. As grandes descobertas foram feitas em instituições católicas. Portanto, a Igreja sempre apoiou, de uma forma racional, a evolução científica, né? A gente tem tendência a cair no estereótipo de que entre algo mais racional vai, de certo ponto, ao oposto da religiosidade, quando é justamente o contrário, né? Grandes instituições religiosas apoiaram e apoiam até hoje grandes cientistas, né? Grande desenvolvimento científico. Então, o que eu queria deixar, o ponto que eu queria deixar era esse, não quebrar esse pouco, essa mística de uma coisa mais racional está não vinculada à igreja como instituição, como carisma até, mas pelo contrário, há uma ligação eterna e até são grandes cientistas que de uma forma racional comprovam a existência de Deus, através até mesmo do isolamento. Foi há algum tempo atrás, virou até ponto do filme lá do Código da Vinci, da partícula de Deus. Acho que é o segundo filme do Código da Vinci. Anjos e Fala sobre o Demônios. isolamento da partícula de Deus, onde os grandes cientistas, de uma forma racional, estão caminhando junto com a igreja, né? Desmistificando aqueles que levam para um lado mais darwinista, né? Teorias de Darwin, teorias da evolução, aqueles que colocam como não há uma espiritualidade, mas justamente a ciência, de uma forma racional, e até mesmo colocando a existência de Deus, a partícula de Deus, e recentemente também comprovando o Santo Sudário, né, através de um estudo da biologia da coroa de espinhos. Então, nesse ponto, de uma forma racional, a igreja, a ciência e a religiosidade andam juntas, né, de uma forma concreta e palpável e racional, né? Quando se fala muito em razão, em coisas da razão, se esquece desse lado da espiritualidade, quando na verdade esse ponto que eu queria deixar, elas andam perfeitamente juntas, né? Perfeitamente caminhando lado a lado. Pronto, voltei ao meu estado normal. Foi muito boa essa. Quero falar. Tá, o Gustavo fala primeiro, aí você fala depois, Tadeu. Tá. Vamos lá, né? Para começar a minha fala sobre a razão, eu vou começar com um pedido, né? Depois eu explico o porquê. Meu povo, a todos que estão nos assistindo, né? Quero deixar claro uma coisa assim. As pessoas ditas como racionais, elas têm sentimentos, tá? Elas só não expressam como cotidianos, mas ela tem uma visão própria e uma forma própria de expressar os sentimentos, tá? O porquê eu digo isso, né? Que pesquisando um pouco sobre a razão, né, por assim dizer,
E eu também sou uma pessoa que me enquadro nessas que são mais racionais do que emocionais, né? Eu percebi que 80% das pessoas que são ditas como racionais, elas têm feridas devido a isso, né? Devido ao seu temperamento, por assim dizer, à sua expressão, né? Ou à sua visão de ver o mundo, né? Então, 80% dessas pessoas elas são feridas por serem mais racionais do que emocionais, né? E esses 20% que não são feridas é porque são tão feridas que não reconhecem a ferida, né? E um outro dado é que 50% dos suicídios são justamente por pessoas racionais. Por quê? Porque elas são as primeiras a não ser... 50% não, são 57%. Porque elas são as pessoas que são, primeiramente, não compreendidas pelo mundo, né? O mundo não as compreende e tem esse sentimento de não ser compreendidas, né? Então, isso realmente é um processo muito forte. E é por isso que eu faço esse apelo para vocês, né? Não se sintam culpados porque vocês têm uma visão racional das coisas ou porque vocês não sabem, né? Tem muitas doenças que a pessoa não sabe expressar os sentimentos, não sabe pôr para fora, né? Então, eu deixo bem claro isso, eu peço para vocês, assim, né? Aquelas que se definem como emocionais, né? Por favor, né? Tenha aí compaixão dos racionais, porque a complementariedade é que nos leva a viver a unidade, né? Então, partindo disso, para eu poder falar um pouco da razão, né? Aí vai ser quase assim um testemunho, testemunho, né? Um testemunho, porque para falar da razão, eu vou puxar um pouquinho aqui os temperamentos, né? Eu estava aqui refletindo, eu não lembrei depois desse pedido de perdão do Tadeu aqui, foi todas as minhas anotações pro ar. Então, os 3 temperamentos, né? São 2 temperamentos são mais racionais, então os 2 temperamentos mais emocionais, né? Tem o temperamento colérico, tem o temperamento filomático e o melancólico. Agora um outro eu não lembro, né? Eu não vou fazer a divisão. Sanguíneo, obrigado. Então, eles são 2 mais emocionais e outros 2 são mais racionais, né? Eu me enquadro nos 2 racionais, claro. E dentro desses temperamentos, e dessa vivência, desse se expressar, né? É interessante também, como o Ricardo ia dizendo, esse olhar racional nos leva, geralmente, a uma forma própria de se expressar, né? Eu, particularmente, a minha forma de me expressar é pelas minhas poesias, pelo meu escrito, né? Muitas vezes eu não consigo falar muito bem, eu não sei se perceberam, mas aí, como eu disse, vai ser testemunhal, né? Eu sou gago, não parece, mas eu sou gago, né? Para eu poder ter a dicção que eu tenho hoje, eu tive que fazer bons anos de fono, né? Até mando um abraço para ela, que é minha fã. Então, eu tive bons anos de fono para mim ser professor, ter a didática, enfim, né? Isso também é um quadro específico das pessoas racionais, porque as pessoas racionais elas desenvolvem também a dificuldade não só psicológica, mas também a dificuldade, biológica para algumas determinadas doenças ou anomalias, né? Como, por exemplo, na fala, né? E isso nos leva a fechar dentro dela mesma e vai entrando em outros processos. Isso é tudo biologicamente e cientificamente comprovadas, né? Assim como as pessoas que desenvolvem os pesquisadores, né? Eles são inteiramente, não inteiramente, mas comprovadamente a maioria tem uma visão mais racional da coisa. No entanto, um dado curioso, né? As grandes descobertas, principalmente no campo da música, como eu ia dizendo, né, da música, do teatro e do cinema, foram feitas por pessoas que têm um habitual à emoção, né? Tem a delicadeza da emoção. Vou dar um exemplo do Beethoven, não me lembro, é o Beethoven que ficou surdo, né? Então, quer dizer, ele era tão sensível e tão emocional, propriamente dita, né, que, na verdade, eu não consegui aprofundar os estudos, mas alguns dizem que ele era até autista, né, devido a essa sensibilidade que ele tinha para a música, que ele não necessitava sequer ouvir, né, para poder compor.
As grandes obras dele, ele compôs depois que ele perdeu a audição, né? As mais conhecidas, pelo menos, né? E Mozart, que é um outro exemplo, ele traz realmente esse olhar de ter uma dinâmica, né? Ter um raciocínio ali, ter uma lógica nas composições dele, né? E aí eu finalizo dizendo, né? Independente do ramo que seja, independente do que seja, é possível ver uma lógica racional. Por mais que não exista, que a pessoa acha, não, porque é 100% emocional, isso não existe, né? Pode ser mais emocional, assim como pode ser mais racional alguns pontos. Mas todos esses pontos, você vai conseguir encontrar um ponto lógico, um raciocínio lógico naquilo, uma dinâmica lógica daquilo, assim como você vai encontrar o fim último, que é essa emoção que é expressada, né? E um dado em tip, né, em toque, por assim dizer, o teatro é onde você se expressa e tem a maior graça de aprender a lidar com as suas expressões, seja corporais ou seja sentimentais, né? Eu acho que a gente já teve um exemplo, eu não preciso descer mais nisso, a gente já tem um exemplo claro. Então é isso mesmo, o teatro sabe realmente se expressar, né? Seja pro mal, seja pro bem. A gente aqui no programa já deixou claro isso, né? Então é isso. Aquele abraço. Entendeu? Não, era um pequeno comentário em cima do que o Ricardo falou, mas aí vai ter um pequeno comentário também em cima do que o Luiz falou. O Ricardo falava da relação da igreja com a ciência, de apoiar, incentivar e até ser uma guardiã da ciência, até quando teve grandes momentos em que a gente podia ter perdido todo o conteúdo, né, que a gente tinha enfim. Os fiéis, eles são emocionais, né? Mas a igreja não vive só das emoções, né? A igreja, ela usa da razão também, né? Ela não instrumentaliza, mas a razão, ela se torna um instrumento também para a boa vivência da fé, né? Até um incentivo que nós temos, né, para viver bem a nossa vocação, nosso chamado, né, também é a partir da leitura, do conhecimento, conhecendo o que é a nossa igreja, da formação, né? Porque a razão, ela nos favorece a vivência da fé. A emoção, ela acaba fazendo com que a gente seja muito dependente do sentimento que a gente tem naquele momento, né? Então, se naquele momento eu não sinto, né, eu não estou bem, eu não vou, eu não vivo e tal. Então, isso não é a expressão da igreja, não é a partir do sentimentalismo, do emocional, mas a igreja também é uma guardiã da razão, da inteligência, do conhecimento, da ciência, né? E o Luiz falava, né, do ser racional, da pessoa que expressa, né, as coisas de forma mais racional, é uma diferença do introvertido. O introvertido, aquela pessoa que ela não quer expressar nenhum tipo de emoção e por isso ela praticamente anula as próprias emoções, diferente do racional, que tem uma forma particular de expressar essas emoções. Então, um momento assim de utilidade pública, né? Estejamos atentos assim para não tratar um introvertido como racional, porque está precisando de ajuda para expressar as emoções dele. Certo. Eu acho que 2 pontos que é interessante colocar aqui é a questão da igreja, da ciência na igreja mesmo, né? E aí eu vou já indicar um livro e um filme para que as pessoas entendam mesmo, porque se tem uma coisa que eu acho que o Gustavo sofreu muito também, porque na faculdade, nos cursos de exatas e biológicas, a gente sofre muito isso, é que como você acredita em Deus vendo isso, né? A ciência tão rasgada na nossa frente, como você tem a coragem de falar que Deus existe, se a gente tem prova de tudo? E tem esse livro que chama Cientistas de Batina, eu não lembro quem é o autor, mas aí a gente coloca na descrição, nas informações. E tem o filme que também é muito legal, ele se chama, eu anotei, O Jardineiro Fiel, que é a história do Gregor Mendel, que é o pai da genética, né? Que ele descobriu nas ervilhas lá,
ao sequenciamento genético. Então, acho que é interessante fazer essa citação só para que quem está nos vendo, nos escutando, entenda que em nenhum momento a razão ela é anulada pela emoção nem pela fé. Ela faz parte nós somos um ser inteiro, e ela faz parte desse ser inteiro que nós somos. Era só esse parênteses que eu queria colocar para não ficar jogado lá no final, sem sentido. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa desse tema? Não. Então, e agora, né? Depois a gente falar sobre a emoção, sobre a razão, a gente percebeu que não tem como falar de uma sem a outra. E o próximo tópico é justamente isso. Elas são opostos ou elas são complementos? E aí eu vou citar aqui mais uma vez o livro Inteligência Emocional, porque no primeiro capítulo ele já dá dois exemplos de uma ação extremamente emoção e a outra ação extremamente razão. A primeira é de um casal que tem uma filha, e que essa filha ela tem paralisia cerebral, e acontece um acidente, um barco bate na ponte do trilho do trem, e esse trem ele cai na água. E aí esses pais, eles fazem um esforço sobre-humano de pegar essa menina e entregar para o resgate, só que eles morrem. E essa é uma ação de extrema emoção, porque antes de pensar neles próprios, eles pensaram na vida da filha. E o outro exemplo que ele dá é de um casal que saiu para jantar e tinha certeza que a filha estava na casa dos amigos, mas na realidade ela resolveu fazer uma brincadeira com o pai, se escondeu dentro do guarda-roupa, e quando o pai chegasse, ele ia dar um susto nele. Só que ele ouviu uma movimentação, e na cabeça dele ele tinha certeza de que a filha não estava em casa, ele já pegou a pistola e foi procurar o que estava, essa movimentação estranha na casa dele. E antes de reconhecer a voz da filha, ele dá um tiro e ela morre. Essa é uma ação extremamente racional. E no decorrer desse capítulo, ele vai falando que, na realidade, o que levou o homem a evoluir não foram ações racionais, foram ações emotivas. Foi a emoção que conduziu a evolução do homem. E que durante os últimos 10 mil anos, a razão ela foi imposta ao homem para que ele se moldasse a ela, mas que o que faz a diferença na evolução, e isso são cientistas, são biólogos que falam, é a ação da emoção, que olha e fala, pensa na preservação da espécie e não na autopreservação. Então, a relação que dá para tirar dessa análise que ele faz é que, biologicamente, ele não está fazendo uma análise antropológica, ele está fazendo uma análise biológica. A emoção, ela leva ao autossacrifício e à perpetuação da espécie, o sucesso reprodutivo. E a razão, ela leva à autopreservação e à extinção daquela espécie, porque se eu penso em me proteger, eu não vou proteger o outro, nunca. E aí eu vou me escondendo e vou morre. Aquele que não consegue expressar a emoção e ajudar o outro, ele não vai evoluir nesse sentido, no sentido da linha evolutiva da humanidade, e não dos pessoal, né, da questão psicológica, mas que são registros que Charles Darwin mesmo falava da expressão da emoção na evolução. E aí a minha pergunta é, a razão e a emoção, elas se complementam? É possível ter um equilíbrio nisso aí? Como é que a gente chega nisso? Gustavo? Olha, isso para mim é um grande caminho, é o caminho que eu tenho buscado, né? Eu busco muito ter esse equilíbrio. Respondendo a pergunta, sim, né? É possível ter um equilíbrio, né? Eu vou trazer para um contexto mais uma vez pessoal. Eu tenho dois primos que são quase irmãos, né? Mesmo porque não fomos criados juntos, enfim. E eles trazem, estudando um pouco pelo tema e também rezando, eu ia vendo que eles trazem justamente isso. Um é mais emoção, né? E por ser mais emoção, acaba tendo aquelas
sentimentos que o movem, né? E levam ele, muitas vezes, a caminhos que não são corretos, caminhos que o levam ele a ter feridas, né? A ter realmente uma reação que, se você é um pouco mais racional, você nunca teria, né? E leva também, no meu caso, né, a estar sempre mais próximo para poder orientar, para poder trazer. E o outro, ele é mais racional. E por ser mais racional, ele traz um outro ponto. Ele é muito questionador, né? E eu acabei ficando nesse meio termo, né? Muito pela graça aí, eu vejo que é a graça da comunidade mesmo, né? Esse contato com Deus, como já ia dizendo, que ia me purificando este meu conhecimento para não cair no intelectualismo, né? Onde eu vou ter o conhecimento pelo conhecimento e nada mais basta, né? E realmente, como a Angélica falando na sua fala inicial, a gente que estuda exatas sofre um pouco com isso, né? Principalmente se você entra numa faculdade, como era o meu caso. A minha universidade não é uma universidade católica, né? Então é mais uma universidade mais laica, então realmente traz um pouco esses contrapontos, né? Onde você é questionado, a sua fé é questionada como se fosse uma matéria científica, né? E a fé acaba, como o Tadeu ia dizendo, é uma coisa mais emocional, né? Mais sentimental, assim. E nesse ponto, eu ia realmente reconhecendo em mim, nesse caminho que eu vou buscando esse equilíbrio. Eu tenho uma postura e uma personalidade mais racional, mas isso não quer dizer que eu tenha que, sei lá, não olhar para o outro. Não, eu tenho que focar em mim. Isso daí não tem nada a ver com ser racional, não. Isso aí é egoísmo, é individualismo, é outros princípios, né? E olhando basicamente nos meus primos, nessa situação, eu ia realmente vendo como que a gente se complementa. É por isso que a gente realmente se dá muito bem, né? Igual meu primo agora, esse, que é mais racional, ele está estudando filosofia. E eu tô ajudando ele na casa dele, né? Construir a casa dele. A gente tem umas discussões assim filosóficas que beira a loucura. Se alguém tá de fora, e a gente dá risada com isso, se alguém tá de fora e olha, dois doidos, imagina, dois pedreiros conversando de filosofia. Pô, os caras são doidos, né? E entram discussões que beira também o questionamento da fé, mas aí entra a autoridade e entra também o equilíbrio que eu tenho, né? Porque às vezes eu tenho uma opinião, que é essa opinião desse sentimento de dar, que talvez uma pessoa mais emocional dá uma resposta mais rápida, né? Mas eu não sou chamado a dar só a minha resposta hoje, como, né? Esse que é chamada consagração. Eu sou também a dar a resposta da igreja, a dar o testemunho também da igreja, que é a minha resposta, que tem que ser a minha primeira resposta, né? Então, esse é um processo de questionamento, até mesmo dos acompanhamentos que eu faço, seja a pessoa mais emocional, que a pessoa mais emocional, às vezes, ela busca uma coisa mais assim palpável, né? Então, os questionamentos dela não são questionamento pelos questionamentos, mas é um questionamento que necessita uma coisa mais sensível, que para mim às vezes é difícil você conseguir dar. E se eu for dar só de mim, eu não vou conseguir chegar nunca, né? E uma pessoa que questiona, como é o caso do meu primo, me dá também um olhar mais lógico. Não, eu vou responder isso, mas eu não sou chamada a dar essa resposta. Às vezes eu não dou a resposta, que na minha boca, assim, eu sei por A mais B que aquilo não é. Mas eu não dou a resposta, por quê? Porque eu não sou chamado a dar essa resposta, né? Mesmo sendo alguém que eu amo muito, né? Mesmo sendo alguém que eu quero muito que tenha essa experiência, mas a experiência com Deus é pessoal. Então eu não sou chamado a dar a resposta que ele está buscando. Eu sei que ele está buscando, eu sei o que ele está questionando. Mas se ele não fez esse encontro, e vai ser engraçado, porque ele vai escutar isso, ele que edita os vídeos, então vai ser... se eu não dou essa resposta, é porque muitas vezes é como lá no código, no Nárnia, né? Onde a Lucy vai lá falar com o leão e o leão fica em silêncio, né? Mesmo sabendo a resposta, ele fica em silêncio. E às vezes o racional me leva a usar também do silêncio como uma resposta. Eu acho que é isso. Ricardo? Bom, eles andam juntos, né? Eu acho que faz parte da nossa caminhada eterna para sempre.
buscar esse equilíbrio, né? Entre a fé e a razão. Quer dizer, a razão e a emoção. Mas eu estava aqui pensando, né, numa coisa que o Tadeu falou e que vem bem a calhar, né, essa, não só da complementariedade de um para o outro, mas também a questão da busca, mas da busca também no outro, né? Quando o Tadeu falava das maneiras de sentir, né, da pessoa mais visual, pessoas que tem que ver para poder ter experiência daquilo, a pessoa mais auditiva, mais sentindo na pele, mais com o nome sinestésica, o nome exato, me lembrava muito dos acompanhamentos também e da maneira com que fazemos o acompanhamento também com base nisso, né? Pegada como a pessoa sente, como é que ela aprende, aí passa pelo processo de aprendizagem, mas com uma nuance racional que pode levar ao emocional e os dois juntos buscando o equilíbrio, né? Que passa não só pelo físico, para aquelas pessoas que têm que sentir para poder ter uma experiência, como naquela pessoa que vai ouvir uma música e um toque já leva uma mistura de sensações, ou uma terceira pessoa que olha, vê eu gosto de usar o exemplo da borboleta, olha, vê a borboleta dando 3 giros na frente da pessoa e aquilo vai significar muito para ela, né? Então a maneira, né, uma maneira racional do aprendizagem, do acompanhamento, leva também a uma emoção, e é justamente esse equilíbrio entre os dois que vai tocar, né, que acaba levando tudo para frente. Eu acredito que há um ponto de equilíbrio, e é justamente esse ponto de equilíbrio que eternamente iremos buscar, né, com a ajuda de Deus, óbvio, né, sempre pedindo a intercessão dele, sempre pedindo os conselhos de Deus, né, quando Deus nos fala através das nossas orações, da nossa intimidade com ele, é justamente também um ponto de buscar esse justo equilíbrio. Falei demais, fui sério de novo. Tadeu? Eu vou tentar ser o mais sucinto, né, que eu puder. Mas eu não posso falar da relação da razão e da emoção sem recorrer a um filme que eu assisti, assim, providencialmente hoje, né? Os Vingadores Era de Ultron. Em uma cena do filme, próxima... Enfim, não vou dar spoiler do filme, não, para quem não viu. Mas... Obrigada. Vou ter que dar, não vai ter jeito. Tem uma hora que uma cidade, ela é retirada da Terra e ela é elevada, com a intenção de que ela se choque com a Terra e destrua a Terra. Na falta de um meteoro, o vilão tirou uma cidade, levantou para jogar como um meteoro para destruir a Terra. E uma parte da trama é como impedir que isso aconteça. O personagem Homem de Ferro, né, Tony Stark, ele vê um meio de destruir a cidade no alto, né, para que ela caia esmigalhada, caia com menos força. Só que nessa cidade tem pessoas. A cidade está sendo levada com as pessoas. Não houve uma evacuação total, né? E quando ele passa essa informação que ele descobriu um jeito de explodir a cidade no alto, né, isso fatalmente mataria tanto os vilões, quanto a população, quanto os heróis, né? O personagem Steve Rogers, Capitão América, diz que não, que não vai fazer nada enquanto todas as pessoas não tiverem em segurança.
né? Porque um teve uma reação totalmente racional. Ora, para a Terra não ser destruída, a gente explode a cidade. O outro, não, a gente tem que preservar os daqui, né? Entra uma outra personagem e ainda estimula racionalmente o Steve Rogers. Ela faz a pergunta para ele: todos daqui contra todos de lá? A conta é fácil. Ou seja, né, o extremo da racionalidade, né, ia destruir todos os que estavam sendo levados para o alto junto com a cidade. O extremo da emoção ia impedir que essa ação acontecesse, mas não ia evitar que a cidade descesse, se chocasse com a terra e morreria todo mundo. Então ia ter perda de todo jeito, né? Foi o equilíbrio da razão e da emoção, uma vez que o Homem de Ferro ponderou o que o Capitão América falou e teve que pensar em uma outra forma de explodir a cidade no alto, né? Contando com uma retrocessão da ação atômica, né? Retroceder na ação atômica. Nesse intervalo apareceu quem ajudasse a tirar os civis, né? E aí foi acalmado o sentimento do Capitão América, que falou: agora segue o plano, os civis vão sair, a gente segue o plano, né? Então, né, se fosse levado os extremos dos dois, haveria destruição de qualquer jeito. Então, não é só que existe uma relação entre razão e emoção. É fundamental que haja, é fundamental que exista, é fundamental que exista um equilíbrio, né? Porque tanto os dois extremos podem levar a uma perda irreparável, né? E também tem um psicólogo, eu já citei ele antes, né? Ele chama Léo Freiman. Ele, falando sobre emoções a partir da infância, né? Ele diz bem claramente: existe uma área no nosso cérebro que chama lobo orbitofrontal, fica nessa região, né, bem acima dos olhos aqui, salvo engano, que ela é desenvolvida pelo treino. Então, se uma pessoa não é treinada a ouvir não, a ter que negociar por algo, né, a ter que desistir de algo, e essa área ela é desenvolvida pelo treino, ela pode ter totalmente prejudicada as emoções dela, porque ela vai ter o tempo inteiro, vamos falar de uma criança, né? Uma criança que o tempo inteiro ela é satisfeita, os pais não deixam a criança ouvir um não, toda hora ela é tratada como reizinho, como príncipezinho, né? No buffet ela chega carregada, né? Até ele usa essa figura. Ela pode crescer com as emoções dela totalmente fragmentadas, porque no momento que ela tiver que se deparar com uma resposta contrária àquilo que ela deseja, né, ela não vai saber administrar. Então, há uma necessidade de racionalmente a gente estimular, né, estimular, às vezes, a não ser totalmente satisfeito dos nossos sentimentos, e usar da nossa razão para perceber que, às vezes, aquilo que eu quero não é o melhor para mim, ou aquilo que eu quero fazer, eu não devo fazer, né? E para não dissociar a fé da razão, eu tenho que recorrer a Paulo, né? O apóstolo Paulo, São Paulo, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que faz ele perceber que nem tudo convém é a razão dele, né? Porque se ele abusa da emoção dele, né, tudo me é permitido, né? Esse tudo me é permitido pode levar uma dele à condenação. Então, não é sempre que a emoção vai nos levar à salvação. O bom uso da razão também vai, né? Na verdade, também não é só a razão que nos vai fazer ir para o céu, né? Eu conheço o que é o bem e o que é o mal, então por isso eu vou fazer o bem, né? Não é só isso, né? É o equilíbrio entre as duas. Porque fazer o bem só pela razão, né, vai cair naquilo, né? Fiz o bem, ajudei o próximo, e Jesus vai dizer: não te conheço, porque não amou. É isso. Enquanto vocês falavam, eu fui pensando em várias coisas, né? E duas coisas que eu acho interessante, e eu vou falar referente vou ler, né? Referente à emoção, que ele cita aqui no livro, o Goleman,
são as seguintes. 2 citações dele, né? Uma visão da natureza humana que ignora o poder das emoções é lamentavelmente míope. E a outra coisa que ele fala é: para o bem ou para o mal, quando são as emoções que dominam, o intelecto não pode nos conduzir a lugar nenhum. Nesse capítulo ele foca muito nas emoções. Enquanto vocês iam falando, eu fui percebendo o quanto faz falta a uma pessoa que é extremamente intelecto as emoções. Enquanto o Gustavo falava desse equilíbrio e dos 2 primos dele, eu pensava muito em mim. Eu sou muito razão, muito. Mas eu sou muito razão porque eu me moldei nisso durante a minha vida, né? A questão do hábito, como o Tadeu falou. Eu sempre pensei, é melhor ser razão porque aí eu não sofro. Emoções, elas nos fazem sofrer, mas, ao mesmo tempo, elas dão sensações que são inexplicáveis, inenarráveis. E enquanto vocês iam falando, eu me lembrei de um vídeo, que é o vídeo dos 2 arco-íris. Eu não sei se vocês já viram, mas eu vou deixar o link disponível também, se quiser na edição colocar. É muito interessante, porque é um cara que ele tá numa montanha e ele vê 2 arco-íris. E ele fica numa euforia que quando uma pessoa... qualquer pessoa e olhar para as caras, é louco, meu. Ele tá pulando porque viu 2 arco-íris, ele tá reagindo desse jeito porque ele viu 2 arco-íris. Mas encontrar o sentido e a beleza nas pequenas coisas. Talvez se a gente estivesse andando pela cidade e aparecessem 2 arco-íris, a pessoa ia estar lá tão concentrada no smartphone ou na pressa de chegar a algum lugar que não ia ver os 2 arco-íris. Mas se deixar levar pelas pequenas coisas, isso é um equilíbrio de razão e emoção que só essa condução vai levar. Olhar o mundo como uma coisa bela e em cada detalhe enxergar a beleza, mas entender que existem limites para a minha ação. Meu sonho é voar, mas eu sei que eu não posso. Então, eu vou me contentar com do alto de uma montanha, eu observar as aves voando. Porque se eu tentar voar, eu vou morrer. Esse é o meu raciocínio lógico, pensando na minha preservação e da minha espécie, dos meus genes, mas também unido à emoção de, mesmo que eu não possa realizar aquele ato, contemplar a beleza daquele ato nas outras criaturas. Então, enquanto vocês iam falando, eu lembrava muito desse vídeo e da explosão de emoção que esse cara tem enquanto ele tá vendo 2 arco-íris. E que quando a gente vê a reação dele, escuta, né? Porque ele só mostra os 2 arco-íris, ele tá falando. Quando a gente escuta esse cara falando, dá uma coisa, não sei, igual. Meu Deus, são 2 arco-íris! Caramba! Que é isso? Como isso pode acontecer? Não existe uma explicação lógica naquele momento, né? Mas é a emoção expressa, assim, sabe? Gritando. E de como as pessoas que vivem o lado da emoção muito intenso, da mesma maneira que elas têm a possibilidade de ficarem muito felizes, elas têm a possibilidade de ficarem muito tristes e entrarem em depressão, mas que o equilíbrio da vivência dessas emoções leva a pessoa a ter uma vida normal, muito feliz, muito ciente do que é real, das coisas que são tristes, que vive muito bem as perdas e os ganhos, e que segue a vida, sabe? Acho que é isso, assim, que eu fui colocando, assim, ponderando de acordo com o que vocês foram falando. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Só uma coisa bem rapidinho, né? Quando você ia falando, Angélica, também, o Tadeu, ia ficando... na minha cabeça eu lembrei, por isso que eu queria falar. Porque realmente a emoção, a pessoa que é mais emocional, ela é levada pelas emoções, pelos sentimentos, a coisas que vão proporcionar emoções, né? Vou continuar no exemplo do meu primo. Esse meu primo que é mais racional, ele é músico, né? E ele toca violoncelo, né? Não é porque... E toca muito, assim, realmente. Com todos os problemas que ele teve na vida ainda, ele é um excelente músico nesse sentido, né? Compõe tudo. E como ele assiste
vamos lá, uma orquestra, por exemplo, como ele analisa, como ele escuta a orquestra, é completamente diferente desse outro meu primo, que esse é realmente muito filósofo, muito questionador, né? E ele levou por ser racional. Então ele estuda, ele ama filosofia e ele quer ser professor de filosofia, né? É o sonho dele. Então, realmente, né? Os pontos, uma coisa te leva a outra, né? Te leva a proporcionar a uma pessoa mais emocional, ela vai levar aquilo que gera emoção. Se ela não gera, ela busca umas emoções, ela expressa as emoções daquela forma. E uma pessoa mais racional vai buscar coisas que expressam toda a sua racionalidade, né? Só isso mesmo. E perde a oportunidade de experimentar todas as possibilidades que aquilo pode dar, né? Uhum. Então, Sim. o equilíbrio é a chave de tudo. Mais alguém? Não? Bem, então vamos às considerações finais e às indicações aí. Ricardo, pode começar. Vamos começar então, bora começar a hora do jabá. A hora do jabá. Jabá. Bom, o de praxe, né? Star Trek, o filme de 2009, com o Chris Pine e a Zachary Quinto. Lembrando que Zachary Quinto é o mesmo ator que faz o Gabriel Syler da série Heroes. Também. Além do filme Matrix, o segundo volume, onde há uma cena que eu tinha esquecido de falar, mas agora lembrei, onde tem uma cena muito racional, que é a cena do arquiteto, que ele fala que o Neo é apenas uma variável de uma equação, ou seja, algo estritamente racional, né, nesse sentido. Deixa eu ver o que mais. Acho que só. Tadeu? Vamos lá. Música. Meu jabá vai começar pela música. Ouçam a música Meu Alvo, do Thiago Brado. Ela é muito boa. O filme Vingadores Era de Ultron, porque eu acho que da série Vingadores, todo mundo já ouviu falar que no Ultimato todo mundo chora, né? Chora mesmo. Mas o que mais traz essa relação de razão e emoção é o filme Vingadores Era de Ultron. Então fica aí a dica também. E vejam... Uma coisa para falar. Oi. Sokovia é a cidade. Pode crer, isso mesmo. Interrogação. Assiste o filme, fica a dica. Fica a dica. E tem os materiais disponíveis na internet em vídeos, também tem os livros do psicoterapeuta Léo Freiman. Recomendo muito que vocês deem uma olhada, tem muita coisa boa também. É isso. Gustavo? Então vamos lá. Eu tenho assim uma biblioteca de indicação, né? Por isso... Hoje é você que vai dar o papo aí? Eu teria uma biblioteca de indicação que eu ia ficar aqui só, mas para poder resumir, né? Eu vou dizer duas palavras só, né? Quando você fala de razão, vamos ficar só com Tomás e Aquino. Então você pode ler qualquer coisa que você quiser aí, né? De São Tomás de Aquino. Qualquer coisa que você quiser, você vai entender o que é fé e razão, né? Fé e razão também é uma boa indicação, mas esse é realmente muito alto. Então, qualquer coisa, se você não quer, você pode pesquisar aí o filme dele, da vida dele, aí vocês vão entender esse lado da razão, né? O lado da emoção, eu vou ficar com um nome só, você pode colocar Beethoven aí, que não é o cachorro, né? É o músico. Aí você pode também escutar qualquer coisa dele que você quiser, qualquer coisa, porque de verdade é muito bom, né? É muito bom, assim, para você exercitar esse sentido da emoção, né? E para terminar, faça um favor para você mesmo, né? Para você que está nos assistindo. Eu estou realmente falando assim. Assistam, sejam, né? De preferência, se for pessoalmente, faça esse favor para você. Busque uma coisinha assim, Cirque du Soleil. Né?
Faça esse favor. Vá assistir Circo du Soleil. Principalmente se for uma apresentação. Ah, mas é caro. Não, não é caro. É um investimento. Né? Isso para o seu intelecto, para a sua emoção, é um investimento. E para começar, para vocês entenderem, vocês buscam aí, que para mim é o espetáculo que eu amo, né? É a alegria. Né? E Alegria! eu deixo a música, a alegria, né? Eu não começo porque eu vou cantá-la toda aqui. Então, deixa aí a música, né? Tem aí no YouTube, tem em qualquer mídias digitais, vai ter, porque realmente é muito bom quando se fala de razão e de emoção. É isso, aquele abraço. Eu tenho uma biblioteca de indicações e eu vou dar, porque eu fiz a lista e eu não vou jogar ela no lixo. Mas eu ia indicar a Nona Sinfonia de Beethoven, mas como o Gustavo já falou para escutar qualquer coisa dele, eu vou indicar, então, escutar as 4 estações do Vivaldi. Porque ele consegue fazer você enxergar em cada música, e você não precisa saber qual música está tocando, a estação que ele está tocando. Ele consegue. É fantástico, assim. E dá uma alegria. Ai, gente, eu não sei nem... Não consigo descrever. Vou indicar o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que foi o que eu peguei algumas referências aqui. Mas eu vou indicar um romance da minha autora favorita, e que ele fala muito bem, ele contrapõe muito bem o tema que a gente colocou hoje, né, que é a emoção e a razão, que se chama Razão e Sensibilidade, que é fantástico. Tem o filme, tem o livro, tem várias obras que são inspiradas nesse livro, mas o livro, assim, para mim, eu gosto de tudo que eu assisti já referente à obra, mas ler o livro não tem comparação. Se você não tem tempo, assista o filme. Eu vou deixar também o nome do filme para vocês entenderem. São 2 irmãs, e uma é extremamente razão e a outra é extremamente emoção. E aí ela vai mostrando como esses extremos, eles prejudicam a vida de cada uma delas. E aí chega no final, que é maravilhoso. Aí eu vou indicar um filme. A gente está no mês das mães, então eu vou indicar um filme que fala também sobre a razão e a emoção, e que fala de mães, chama O Maior Amor do Mundo. Ele mostra as escolhas que mulheres fizeram referentes à extrema emoção e também à extrema razão, e como elas vão se resolver para equilibrar isso depois. É bem legal. Aí eu vou pular uma indicação, então. Pronto, eu vou indicar só essas, para não ficar uma lista muito grande. Mas, lembrei de mais uma. Lembrei de mais uma. Fala, Ricardo. Divertidamente. Eu ia falar essa. Divertidamente. Quando tem aquelas emoções dentro da cabeça, como é que elas lá dentro conversando e tal. Enquanto eu tava falando agora do filme, acabei lembrando dela. Falei, gente, faltou divertidamente. Faltou essa conversa interna das emoções dentro da gente. Era isso. Gustavo? É porque eu queria lançar uma campanha, né? Leiam os clássicos, né? Por favor, sim, leiam os clássicos. Favor. E para estimular vocês a ler os clássicos, né? Vou começar aqui com um chegado meu, eu gosto muito dele. Está entre os 3 maiores escritores, no meu ponto de vista, que é o Zé, né? José de Alencar. Eu quero indicar para vocês o livro Senhora, né? Fala muito sobre essa razão que na realidade no final é uma emoção, né? Então fica que é curtinho, fica a campanha, inclusive. E é curtinho, E fica e aí tem livro de graça na Amazon. Fica a campanha. Vamos ler os clássicos, por favor. Razão e Sensibilidade é clássico também, tá, gente? Só para vocês ficarem felizes de lerem clássicos. Vale a pena. Não fique presa àquela coisa de que a linguagem é antiga, porque não é. É super simples. Porque o ser humano, ele é igual, não mudou. Certo? E é isso. Mais alguma coisa? Tadeu? Vamos deixar as nossas redes sociais aí para a galera, né, acompanhar a gente, né? Sim. O meu Facebook, Tadeu Oliveira, tá? Quem tá vendo pode mandar convite lá, dizer que viu a gente aqui no Sem Categoria, a gente vai aceitar, né? Meu Instagram, tadeu.shg, né? Se você ver o vídeo, quiser conversar mais sobre o assunto, manda uma mensagem pra gente nos inbox e a gente vai
troca uma ideia, troca no WhatsApp, né, para a gente poder descer mais nos temas, né? Então, aí convido também os meus amigos a deixar as redes sociais. Curta o vídeo, compartilha, né? Comente, né, na rede social que você vai ver, ajuda a gente a levar isso para frente, né? Já tem uma galera que está dando vários feedbacks positivos, né? Está sendo legal, então ajuda a gente a continuar, tá? É isso. Ricardo, sua rede social. Então lá vai Ricardo Soares dos Santos Ribeiro, 1 metro de nome, a culpa não é minha, né, no Facebook, como Rick San também, que é o nome artístico, né, pode achar pelos dois, tanto Rick San como Ricardo Soares dos Santos Ribeiro, no Instagram também, e o meu canal no YouTube, Ricardo Soares dos Santos Ribeiro. É isso aí. E a gente vai conversando, trocando a ideia. Aguarde as nerdices. Veremos com novidades. Gustavo. É isso aí. O meu tá aparecendo aqui, né? Bem do ladinho aqui, ó. Luiz Gustavo de Jesus. Aí é o meu Instagram, o meu Facebook, para poder deixar fácil para todo mundo. Eu deixei a mesma coisa que é o Instagram, Facebook. Tá aqui, Luiz Gustavo. Você só acrescenta no final um SH ali, que já aparece, né? E é isso. Realmente vamos aí, né, compartilhar, curtir. Eu agradeço a todos que já estão acompanhando, né, que nos acompanham aí. Já são os nossos primeiros fãs, por assim dizer, né? Mas principalmente leve, né? Leve um pouco mais dessa mensagem, que possa realmente ter esse sentido que o equilíbrio é a base de tudo, né? Que não existe esse negócio de mais ou menos, mas o equilíbrio é a base de tudo. Certo. O meu Instagram é @porumpocomaisdejazz, é isso mesmo. E aí é só digitar lá. Se você colocar por um pouco, acho que já aparece o meu. E aí pode me mandar um inbox lá e a gente conversa. Eu tenho um Facebook, mas eu raramente entro. É Maria Angélica da Silva. Aí também, se quiser, pode adicionar. Eu respondo. Demoro, mas respondo por lá também. E quero dizer que se inscreva no nosso canal também. Nós aceitamos críticas construtivas. Não aceitamos ataques pessoais nem comunitários, por favor. Não aceitamos haters. Então, se você tiver uma crítica construtiva para nós, pode mandar aí. Chama no direct, chama no inbox no Facebook, que a gente conversa. Se tiver ideias também ajuda a gente temas, a melhorar, porque é para você que a gente faz. É isso aí. É isso aí. Pronto? Mais alguma coisa? Muito obrigado a você que acompanha a gente, você que curte o vídeo. É realmente para você que a gente faz. Né? A gente conta muito com a sua ajuda para divulgar. A gente também quer deixar um agradecimento, porque se for você que está vendo esse vídeo, que está curtindo, que está compartilhando, a gente não consegue alcançar onde a gente deseja. Então, muito obrigado a você, viu? Isso é fundamental para a gente. É isso aí. É isso, gente. Deus abençoe, então, vocês. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Falou, galera. Aquele abraço. Até a próxima. Até a próxima. Guarde sem aí. Categoria. Até a próxima. Esse é o Sem Categoria. Partiu. Pronto. Acabou, né?